Indo para esse caminho, Campos, assim, o colega, eu vou te fazer duas perguntas aqui em uma só. Ele pergunta assim, ó, tive prejuízo no day trade, mesmo assim eu devo declarar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta nesse meio que você acabou de falar, assim, eu acho que tem uma complexidade muito grande e as pessoas não entendem isso ou se fazem não entendidas, e aí acabam que ou deixam isso passar e não fazem, o que é que tem de benefício e malefício de repente, por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, $20.000 de Bitcoin, não declarei, passou minha declaração, tudo ok, mas isso lá na frente, o quão danoso isso pode ser? Seriam essas duas perguntas. Tá, Até por curiosidade minha também, tá? tá. Então vamos lá. Eu vou começar explicando o seguinte: Bolsa brasileira, se você moveu 10 centavos numa opção, você está obrigado a declarar. Então, a primeira aula do meu curso de imposto de renda, eu ensino isso exatamente que a gente está falando aqui. Qual a diferença entre declarar e pagar imposto? São coisas completamente diferentes e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, você está sim obrigado a declarar se você operar bolsa. Operou bolsa de valores? Operei. Só tenho prejuízo no day trade. Operei lá, desde que eu comecei, só tenho prejuízo. Se você não declarar esse prejuízo, você não vai poder aproveitar ele para compensar no futuro. Mas, Roberto, eu não quero aproveitar no futuro porque eu vou parar com isso, eu não gostei. Tudo bem, mas você está obrigado a declarar por ter operado bolsa. Uma das condições de obrigatoriedade de declaração é você ter operado bolsa. Isso não quer dizer que você tem que pagar nada. Quer dizer que você tem que declarar. Você tem que ir lá e reportar os valores dos prejuízos na ficha de renda variável da tua declaração. Pagar imposto é outro caso. Quando é que você tem que pagar imposto? Quando houver base de cálculo tributável. Porque base de cálculo de prejuízo, ela não é tributável, é negativa, isso não é tributável. Mas na hora que você apura o imposto, se der uma base de cálculo positiva no final do mês, você vai ter que calcular o imposto e pagar. E aí são coisas separadas. Se você tem que pagar mensalmente o imposto e declarar anualmente na declaração de imposto de renda. Aqui tratando de Bolsa Brasileira. Tratando de criptoativos, tratando de investimentos fora do Brasil, ou criptos, ou IQ Options, ou Forex, ou tudo isso aí que é uma salada gigantesca que o pessoal acha que não tem que declarar porque está fora do Brasil, você tem um outro problema, que é o problema da você tem que pagar mensalmente no programa Ganho de Capital, os ganhos que tiver. É um programa mais complexo de preencher, ele pede dólar, conversão da permuta de uma moeda para outra, tem uma série de detalhes que você precisa anotar, e que, por exemplo, se você for na Binance e for lá na Binance e tirar um extrato, não vem isso. Você vai ter que entrar em uma por uma para ir anotando esses dados, tá? E aí, no final, você vai ter que preencher o programa de ganho de capital, gerar o DARF e pagar. E no final do ano, você ainda vai ter que declarar na declaração. E aí você pergunta para mim, o cara está obrigado a declarar? Por exemplo, quem opera criptos só está obrigado a declarar se houver ganho de capital tributável. Se ele só teve prejuízo, ele não está obrigado a declarar. Agora, se ele teve ganhos, tem uma isenção de R$ 35.000, a base de cálculo, se você na hora que fizer vendas, alienações de até R$ 35.000 no mês, o lucro que tiver nessas operações está isento. Aí o cara fala assim, então, todo mês eu vou vender 30 mil, 29 mil, porque aí ele vendendo 29, ele não tem nem que preencher a tal da instrução normativa 1888, que é a partir de 30 mil de movimentações que está obrigado a preencher. Então o cara fala assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou vender só 29 mil por mês, que eu nunca vou ter que pagar imposto. Perfeito. Só que se você ganhou mais de 4 mil por mês, todo mês, no final de um ano você ganhou 48 mil. No final de 48 mil, tem uma regra lá que diz assim, se você tem rendimentos isentos, que é esse caso, acima de R$ 40.000, você também está obrigado a declarar. Aí você vai ter que ir para a declaração explicar a origem desses R$ 40.000 isentos que você teve. Então, tem diversas possibilidades de você estar aí seguindo isso ou não, de você ter que declarar ou de ter que pagar, vai depender muito de situação caso a caso. O cara perdeu, por exemplo, R$ 100.000 em 2017 Na bolsa, na Bolsa tá. Brasil. Não declarou, não declarou, não declarou. E aí o cara começa a ganhar 2019, 2020, 2021 e se equivale esse ganho agora. Existe a possibilidade de ele reaver esse prejuízo para
equiparar lucro e prejuízo e não ter que pagar imposto? Sim, ele pode retificar os 5 últimos anos de declarações e recolocar aquele Porque o colega até porque perguntou aqui, até porque essa altura ele é capaz de já estar até com problemas no CPF dele, tá. Porque se ele naquele ano que ele teve prejuízo, ele não declarou os prejuízos, o dedo duro, que é aqueles percentuaizinhos pequenininhos que retém lá na nota de corretagem, eles vão para a Receita. E a Receita, quando vê que a pessoa teve movimentação na bolsa e não declarou bolsa, ele bloqueia o CPF do cara para obrigar o cara a entrar em contato. Então, é bem possível que uma pessoa nessa situação acabe tendo problemas com o CPF bloqueado. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai retificar os 5 últimos anos de declarações para incluir aquele prejuízo e vir compensando ano a ano e poder abater. Ele pode sim. Não tem prazo para compensar. Essa é uma pergunta que me fazem muito. Por quantos anos eu posso compensar? Infinitamente. Eu tenho um cliente meu que perdeu 400, 500 mil reais há 8 anos atrás, e ele de lá para cá falou assim: eu não vou mais fazer isso, não quero mais saber disso. Não fez, mas eu todo ano trago o imposto dele, porque um dia ele pode falar assim: "Ah, vou comprar aqui uns negócios", e aí tem 400 mil para compensar, eu estou trazendo, estou trazendo. Óbvio que ele está perdendo o dinheiro da inflação, cada vez está menor esses 400 mil em proporção, mas está lá, eu estou trazendo, não tem limite de compensação.